Irã e Estados Unidos realizaram hoje negociações sobre o avanço do programa nuclear de Teherã. As conversas ocorrem depois que o presidente americano Donald Trump ameaçou atacar o Irã caso não consigam chegar a um acordo. A correspondente em Washington, Mariana Giangiacomo, está ao vivo e traz as informações. Conta, Mari, boa tarde. Oi, Tainá, boa tarde a todos. Tainá, são conversas importantes, por quê? Porque nesse momento os países ocidentais acusam o Irã de estar enriquecendo urânio para conseguir armas nucleares, coisa que o Irã nega, né, e vem negando já há bastante tempo. O Irã diz que o programa nuclear é para fins civis apenas, como geração de energia, também medicina, mas os países ocidentais continuam dizendo que o Irã, na verdade, tem esses planos, está fazendo isso secretamente e cresce essa pressão então, para que haja alguma ação nesse sentido, de inibir a criação dessas armas nucleares. O premier israelense Benjamin Netanyahu tem falado ainda mais disso agora, depois que Trump assumiu a presidência mais uma vez, e tem pressionado Trump a conseguir também um acordo. Trump tem falado bastante sobre isso e essas conversas que aconteceram hoje em Omã foram as primeiras conversas ali, negociações indiretas, mas que podem levar a discussões mais objetivas entre os Estados Unidos e entre o Irã. Lembrando que Donald Trump saiu do Tratado de Não Proliferação Nuclear em 2018, durante o primeiro mandato, e aí desde então essas suspeitas de que o Irã estaria criando armas nucleares em segredo cresceram ainda mais até chegar a esse ponto, um ponto em que se fala realmente em ação militar contra o Irã. Então, por isso que essas conversas são importantes. Agora, o Ministério de Relações Exteriores do Irã disse que foram conversas em uma atmosfera produtiva. A gente não tem ainda exatamente um resumo da conversa do que foi falado, nem o lado dos americanos, mas pelo lado dos iranianos foi uma conversa boa que abriu portas para uma outra conversa que deve acontecer no final de semana que vem. Quem está conversando então? Quem foi para Omã? A delegação iraniana, chefiada pelo ministro de Relações Exteriores, e a delegação americana, chefiada por Steve Witkoff, que é esse encarregado especial do Oriente Médio, do governo Trump, que esteve envolvido nas negociações para o cessar-fogo da faixa de Gaza e também para o cessar-fogo da Ucrânia, da guerra da Rússia na Ucrânia. É uma figura que tem ganhado cada vez mais destaque aqui no governo Trump, e lembrando que Trump, no momento em que Trump quer muito ser conhecido por ser essa pessoa que consegue intermediar acordos, que consegue fechar bons negócios, né? Então ele aposta muito na figura de Steve Witkoff para essas negociações. E Omã é esse país ali que faz fronteira com o Irã e que historicamente tem intermediado também essas conversas entre o Irã e as potências do Ocidente. Faz isso mais uma vez agora nesse cenário de tensões acentuadas e um cenário em que um acordo pode, claro, a ideia é que um acordo levante as sanções dos países contra o Irã em troca de compromissos do Irã em restringir o programa nuclear. Agora a questão é como restringir, né? Você vai acabar com todas as instalações nucleares ou não? Enfim, essas são as questões que ainda precisam ser acordadas, mas hoje foi dado um primeiro passo em direção a isso, Tainá.